por conta, enfim, começamos a gravar. Enfim, por conta da correria, por conta da vida, por conta do dia a dia puxado de cada uma de nós, né, que tem ali então as suas lutas, as suas dificuldades e que por esse motivo, por muitas vezes, vamos então perdendo como que o interesse por diversas situações. Nós vamos como que perdendo o interesse pelas coisas que de fato deveriam ser para nós importantes, interessantes, não é mesmo? E às vezes o que acontece? Porque vamos então perdendo o interesse, é como se para nós o mundo fosse ali perdendo a cor. Nada mais faz sentido, né? Então, estar entre os amigos não faz sentido, fazer o que eu gosto já não faz sentido, estar no meu trabalho já não faz sentido, então nada mais faz sentido. O meu casamento já não faz sentido, né? O meu namoro, o meu noivado, os meus filhos, a minha casa. E aí nós vamos caindo numa apatia profunda, que tem uma raiz muito grande ali na tristeza. E isso vai como que gerando em nós um buraco muito grande, que vai nos roubando as energias. Esse buraco, ele vai como que arrancando de nós aquela vontade de viver, aquele desejo de responder à vida, aquele desejo. Eu vou dar aqui um exemplo prático que eu creio que grande parte aqui de nós, se não todas, já viveu. Existem dias e dias na nossa vida, não é? E existem dias que nós levantamos assim, hoje eu vou dar um grau, vou fazer faxina, vou pegar minhas coisas, vou organizar tudo. Você tem aquele desejo, aquela vontade em realizar, aquela vontade em fazer algo. Mas existe dias em que você se propõe a tantas coisas e você acorda já indisposta, sem vontade, apática, parece que nada faz sentido, que nada, né, não vai ser hoje que eu vou realizar. Não é mesmo? Algumas vezes nós conseguimos ali uma virtude heróica, então passamos por cima do desejo e então nos esforçamos por realizar algo que precisa ser feito de algum modo, mas não é sempre que isso acontece. No contexto geral, quando não tem um trabalho a cumprir, né, uma obrigação, a gente deixa passar e fala, amanhã eu resolvo, amanhã eu dou um jeito. Acontece que, de tanto caminhar assim, amanhã eu dou um jeito, a vida é quem vai dando um jeito em nós. E nem sempre esse jeito que a vida vai dando em nós, eu diria, é o jeito mais correto, né? Quando nós jogamos ali uma localização no GPS, ele mostra um primeiro caminho, mas tem outras opções, não é mesmo? De repente, o fim para o qual a vida vai lhe conduzir é o mesmo ao qual você fizesse um outro caminho. Porém, esse outro caminho te priva de inúmeros solavancos, né? De repente, ali ter o risco de uma pista um pouco mais complicada, que vai ali, então, gerar algum conflito, algum problema, e isso pode, então, colocar você em algum risco de vida, e assim, né, sucessivamente. Então, ter esta compreensão, faz com que nós comecemos a entender o porquê desta apatia. Então, por que gera em nós esta apatia? Por dois motivos, né? Primeiro, porque nós não somos seres imutáveis, né? Graças a Deus. Nós somos mutáveis. E enquanto sentimentos e enquanto emoções, elas variam muito. Como? Com o tempo, com a estação do ano, né? Veja, existe um caso, né, na psicologia de uma paciente que tinha uma depressão já há muito tempo e não se descobria a causa, né? E quando então nós realizamos um genograma, que é um procedimento específico que a gente usa dentro do consultório, para que então nós começássemos a entender de onde essa paciente veio, né? Ou por que que isso lhe acontecia, porque já tinha sido vasculhado tudo e nós não encontrávamos ali a raiz da depressão. Então, quando nós começamos então a procurar, quando nós começamos a vasculhar,
nós entendemos de onde essa paciente havia vindo. Então, essa paciente havia vindo de uma região onde havia uma grande depressão, né? Depressão, eu digo no sentido geográfico da coisa. Então, era como que um vale, né? E ela vinha, a família, desta depressão lá embaixo, onde tinha um pequeno povoado. Ela havia nascido ali, então havia sido criada ali. E então, entendendo e compreendendo o porquê, né, desta localização, como isso afetou a vida dela, o clima, a maneira, ela trazia essa depressão enraizada. Então, veja, por que que existem muitas pessoas, e a Gisele que está aqui na aula não vai me deixar mentir, porque uma vez nós conversamos sobre isso na terapia e ela vai se lembrar, que gostam tanto do calor, né? Porque no calor tudo em nós é alegria, né? Você pode ver que no calor ninguém fica em casa. No calor está todo mundo na rua, é verão, né? É de tarde, é de noite, o povo está na rua, o povo está nos barzinhos, o povo está, né, naquela disposição. Ao passo que quando é frio, já não se vê mais tanta gente na rua, né, como no verão. Por quê? Porque o próprio inverno tem as suas características próprias de recolhimento, de introspecção, né, de estar mais silenciada, de estar mais quieta dentro de casa. É o que se vê e é o que na realidade deveríamos viver. E por que que muitas pessoas não gostam do inverno? Por conta dessa própria capacidade, entende? De ter que ficar mais calada, de ter que ficar dentro de casa, de ter que. É tudo muito individual, né? E são pessoas que são dadas mais para fora, né? São pessoas que são mais extrovertidas. Então, vejam, toda esta apatia tem um fundo biológico e psicológico. Então, nós precisamos entender de que modo que o bios, né, e de que modo que o mundo, enquanto estação do ano, enquanto. Gente, hoje eu estou devagar, mas a gente chega lá. Enquanto árvores, plantações, enfim, me foge a palavra. Enfim, todas essas questões, elas têm uma afetação direta em nós, né? Existem pessoas que se você leva para a roça, morre no primeiro dia, não pode com mato, não pode com verde, tem que viver no concreto, né? Concreto e cimento, né? Eu conheço várias pessoas assim. E existem muitas pessoas que se você trazer para a cidade, para viver aqui na cidade grande, no meio do concreto, no meio do cimento, enlouquece. Por quê? Porque isso tem uma afetação. E normalmente, né, as almas, eu diria até os corações que são um pouco mais sensíveis, como é o caso de nós mulheres, têm uma afetação maior em relação a essas coisas, né? Dias muito cinza, dias muito nublados, são dias mais convidativos à apatia, né? Então, isso tudo tem um fundamento, não é à toa. E um outro motivo pelo qual nós sofremos essa apatia é então a nossa psique, que de algum modo, né, já falamos sobre isso aqui milhões de vezes, de algum modo, tendo ali a sua conexão com a nossa história de vida, vai então, diante de determinada circunstância específica, gerar em nós uma resposta, né? Então, a minha psique trabalha sempre para, de modo, eu diria, preventivo, para me proteger de algo, é como se houvesse ali na frente um perigo, né? Um exemplo prático aqui para vocês. Digamos que um dia ensolarado, muito quente, eu fui à praia. Chegando à praia, eu entrei no mar. Quando eu voltei, tive todas as minhas coisas roubadas e não achei mais nada e fiquei desesperada. Enfim, me gerou uma grande angústia. Passado muitos anos, eu então me deparo com a mesma cena. Eu indo para a praia, num dia ensolarado, num dia quente. Naturalmente, aquela circunstância a qual eu passei e que para mim traz uma lembrança negativa, naturalmente vai gerar uma preocupação. Ou eu não vou sair da minha cadeira para entrar no mar, ou eu vou levar alguém junto comigo para a praia, para que então possa proteger as minhas coisas. Então, de algum modo, a minha psique vai me despertar, né? O meu emocional, eu diria, né?
o meu emocional vai me despertar para que então eu não venha sofrer o mesmo problema. Acontece que quando nós sofremos dessa apatia, tá bom? O que que acontece? Eu não me precavejo, eu não, eu acho que não vai acontecer, eu sempre, vamos ver o que que dá, vai do jeito que dá, né? E são normalmente nessas situações em que eu mais quebro a cara. E por quê? Porque sim, vai acontecer de novo, não é? Teve uma das aulas aqui que eu comentei com vocês sobre o cachorro, não é? O animal. O animal, quando cai num buraco, ele nunca mais passa pela mesma rota, ele sempre muda, diferente de nós, que cai numa situação e que infinitamente mais vezes continua caminhando para cair nessa situação. Entende? Então, esta apatia nos impede de refletir e de acessar aquilo que nós então chamamos de consciência. Ela vai nos deixando tão apáticos, tão desinteressados, né? Esta incapacidade de tomarmos uma iniciativa para algo, para realizar algo, que nós então não conseguimos fazer o quê? Como que acessar então a nossa consciência. E aí, minhas queridas, veja só, o que é então em nós esta consciência? Esta consciência é a capacidade que eu, que você, que cada uma de nós temos de encontrar um sentido escondido, veja, por trás de cada situação singular que acontece na nossa vida. Se a apatia nos rouba esta capacidade de acessar a nossa consciência, ou seja, nos rouba essa capacidade de acessar, né, este descobrimento de algo que está sempre por trás de uma situação única e específica, o que que a gente faz da vida não ser vegetal? Não é? Então, para mim, não faz sentido viver. Porque se por trás de determinada situação eu não vejo um sentido maior, eu não vejo um sentido pelo qual eu vivo, eu não vejo um sentido para viver aquela situação em específica, de que me vale vivê-la? Entende? Então, esta consciência é a capacidade humana de encontrar um sentido escondido por trás de cada situação singular, de cada situação única que eu sou convidada a viver a cada dia, que você é convidada a viver a cada dia. Como? Nas boas, nas más, nas difíceis, nas fáceis situações que vão acontecendo ao longo da tua vida. Quantas de vocês aqui não têm uma história marcada pela dor, marcada por escolhas erradas? E quantas de vocês hoje aqui olham para essas escolhas e o quanto que vocês cresceram acerca dessas escolhas erradas que vocês fizeram lá atrás? E quantas de vocês, quando olham lá atrás, dizem assim: se eu soubesse disso, jamais eu teria feito isso? Eu também sou assim. Eu também sou assim. Então veja, isto é a consciência. Por isso, nós temos a obrigação de fugir desta apatia e agir com racionalidade, não com sentimento, para que nós não percamos, então, esta possibilidade de acessar a nossa consciência e de, então, realizar o sentido através dela. Porque senão nós vamos passar o resto da nossa vida tentando encontrar desculpas para as coisas erradas que nós fazemos. E diga-se de passagem, minhas queridas, não são poucas, não é? Não são poucas, são muitas. Uma palavra maldita na hora errada, do modo errado, com a pessoa errada, um comentário mal feito, né? De repente ali uma explosão, ou de repente uma aceitação de algo que era para ser rejeitado. Então são inúmeras situações que nós mulheres somos convocadas a viver
diariamente. Mas que por muitas e muitas e muitas vezes, se não pela grande maioria das vezes, nós a fazemos sem acesso algum à nossa consciência. Nós a fazemos no modo apático, no modo, como é que o pessoal fala? Tem uma gíria que o pessoal fala, eu não vou me lembrar, no modo deixa a vida me levar, sabe? Aquela música que canta, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Não, não existe isso. Isso é irreal. Isso não existe. Isso não existe. A Camila colocou, né? De todas essas situações, a ansiedade é que mais me corrompe. A ansiedade é um fruto da apatia. E por quê? Porque, veja, a nossa consciência nos cobra uma resposta. Percebe? A minha razão me cobra uma resposta. E quando eu não dou conta de responder, ainda que eu tento burlar a minha consciência, eu não tenho paz. Por quê? Porque eu não consigo parar de pensar, né, em algo que eu sei que eu estou fazendo errado. Aqui um exemplo, né? Começou um namoro. Sabe que não vai para frente, sabe que não é bom, sabe que não gosta da pessoa, mas fica postergando, sabe? Postergando uma decisão, postergando um término, postergando conversar com o outro. E aí o que que acontece? A tua consciência começa a ser oprimida. Você vai como que espremendo a tua consciência e dizendo assim para ela: não fale que eu não quero lhe ouvir, não fale, bichinha, fique quieta, não quero lhe ouvir. Mas veja, o que que acontece? Chega uma hora que isso começa a gerar em nós o quê? Uma certa patologia. E hoje nós temos um mundo que é altamente ansioso, ansioso, não é? E por quê? Porque quantas e quantas vezes nós sufocamos a nossa consciência por medo de não sermos aceita, por medo de fugirmos do comodismo, porque não queremos incomodar, não é? Porque temos medo de ser chata. Mas veja, minhas queridas, a quem você tem que agradar? Não é? A quem você tem que agradar? E aí vale muito uma reflexão acerca de onde você tem colocado ali os teus valores, essa busca cotidiana, diária, eu diria quase que minuto a minuto, né? Onde é que você tem então buscado amparo nestas tuas decisões? E por que que nós acabamos ficando tão ansiosas assim? Porque nós não queremos ouvir a voz da consciência. Há um tempo atrás, não há muito tempo, acho que algumas de vocês podem até já ter visto, eu vi um Reels, e uma moça dizia assim, ela era jovem, então se casou, e ela a vida toda disse assim, eu acho que esse exemplo vai traduzir bem, Camila, sobretudo a questão da ansiedade e da consciência. E ela sempre dizia assim, eu prefiro ter uma doença mortal a ter um filho. Era uma escolha dela. Então ela se casou e disse que durante todo o namoro ela foi muito clara com o esposo. Eu te amo, mas eu prefiro ter uma doença mortal a ter um filho. Perfeito. Foi seguindo a vida, casaram, ela tomava anticoncepcional e ela sempre dizia a mesma coisa. Lá para as tantas, ela mesmo tomando o anticoncepcional, ela veio a engravidar. E ela disse que naquele instante o mundo dela desabou, acabou o mundo dela, né? E por quê? Porque algo que ela rejeitou a vida inteira, veja, ansiedade antecipatória, algo que ela rejeitou a vida inteira, então ela estava vendo de frente com ela, algo que ela precisava enfrentar. Ela disse que abortar nunca foi uma opção, graças a Deus, e então ela disse: bom, vou ter essa criança. E ela disse que lá para o terceiro mês ela já estava curtindo a gravidez. Então ela já estava vendo roupinhas, vendo isso, vendo aquilo, ela já estava se apaixonando por aquele filho, que
Vida inteira ela rejeitou, ela não quis ter. E o marido radiante, porque o sonho do esposo sempre foi ser pai. Lá para as tantas, não me lembro se com 6 ou 8 meses, não vou lembrar detalhes, porque já faz algum tempo que eu vi, ela disse que teve um pequeno sangramento e foi para o hospital. Quando chegou no hospital, teve ali uma complicação e ela perdeu o bebê. Então, veja, ela passou 8 meses da gravidez curtindo aquele filho, aprendendo a amar aquele filho. O que que ela fez? Ela acessou a consciência. Ela encontrou um sentido por trás de uma situação que para ela era terrível, ainda que nós saibamos que não é, né? Mas veja, ela encontrou por trás daquela situação um sentido real para a vida dela. E ela estava se deleitando na gravidez daquela filha, não é? Era uma menina. E aí então ela perdeu a sua filha, sofreu muito, muito mesmo. Na sequência, ela começou a ter alguns problemas, e então ela foi investigar e descobriu que estava com um câncer já muito avançado, em fase terminal, e que aquele câncer já tinha tomado o corpo todo. Então ela disse assim: por que que eu estou contando isso para vocês? Para dizer que a palavra tem poder e que aquilo que nós falamos e desejamos acontece. E por que que eu estou falando isso para vocês? Para dizer que quando nós sufocamos a nossa consciência, nós somos convidadas a viver um suplício. Nós somos convidadas a viver uma vida doente, enlouquecedora, uma vida insana. E por quê? Porque eu vou viver lutando contra as circunstâncias por não aceitá-las. Ao passo que se eu as aceito e compreendo que a vida é assim, eu consigo encontrar por trás destas situações algo infinitamente maior, algo infinitamente mais belo, mais nobre, que me faz crescer enquanto pessoa. E aí eu volto no exemplo que eu dei para vocês agorinha mesmo, né? Quantas de vocês já me disseram, se eu soubesse disso lá atrás, eu não teria agido assim, eu não teria feito isso, eu não teria tomado esta decisão. Exatamente. Exatamente. Então vejam o quanto que a apatia e a consciência têm essa ligação direta dentro de nós. E por quê? Porque nós somos um ser, principalmente nós mulheres, profundamente sentimentais. E nós mulheres temos uma tendência de agir infinitamente mais pelo sentimento do que propriamente dita pela razão. Isso é natural, isso é nosso. Mas nós não podemos esquecer que entre a razão e o sentimento existe algo que nós denominamos maturidade, responsabilidade. E isso muda todas as coisas. Isso muda toda a figura. Isso muda todo o contexto. Veja, porque quando eu tenho uma maturidade interior para compreender as coisas que me acontecem, eu posso então, a partir disso, ir trabalhando a minha própria vida. Para quê? Para que eu cresça, para que eu tire frutos bons, produtivos de situações terríveis, de situações dolorosas, difíceis. Agora, quando eu não o faço, eu continuo vivendo, sufocando a minha consciência. Então, nós começamos a despertar em nós comportamentos, o quê? Doentes, insanos, né? E aí nós começamos a ter o quê, então, né? O cansaço excessivo, né? Eu diria a própria apatia, e aí então, com o passar do tempo, começam a surgir as depressões, uma grande falta de sentido na vida,
né? Não sei para que vivo, não sei para que vim, não sei para onde que eu vou, não sei o que que eu faço da minha vida. Exatamente. Isto é falta de sentido, isto é falta de olhar adiante, isto é falta de compreensão da própria existência. E quando isso não acontece, quando nós não temos isso desperto dentro de nós, a gente vai tocando a vida. Como? Do jeito que dá. Ah, vai levando, uma hora vai acabar mesmo, não vai? Então vai tocando do jeito que dá. E a gente não pode viver assim, né? Nós não podemos viver assim. Eu gosto sempre de dizer que há sempre muita água passando debaixo da ponte, né? E que o dia de amanhã nós não conhecemos. Nós não conhecemos, né? Quantas e quantas pessoas sucumbidas, né? Quantas e quantas pessoas derrubadas no sofrimento, mas assim, pessoas sofridas mesmo, e são pessoas que quando você olha, geram vida em nós, né? Geram vida em nós. E veja, e por que que isso acontece? Porque são pessoas que compreenderam que aquele sofrimento tem um para quê. Então, dizer não à apatia, dizer não a esta vida apática, vivida de qualquer jeito, esta incapacidade de tomada de decisão, essa, eu diria, mornidão que há em nós, nem sei se é essa a palavra, né? Isso vai como que corroendo a nossa consciência, corroendo a nossa capacidade de resposta, corroendo a nossa responsabilidade e, acima de tudo, destruindo o pouco da maturidade que nós conseguimos ganhar com as vivências da nossa vida, né? Então, isso pode parecer muito utópico, né, no sentido falar, trazer aqui para vocês, mas trazer isso para a prática, trazer isso para o dia a dia, trazer isso para a realidade, tem um impacto violento na nossa resposta, tem um impacto violento no nosso modo de responder, no nosso modo de ser, no nosso modo de agir e atuar, né? A forma com a qual eu me coloco, a forma com a qual eu falo, a forma com a qual eu me deixo levar, percebe? E isso tudo passa por uma consciência madura. Mas para que eu tenha então condições de acessar esta minha consciência, eu preciso ter clareza de dois pontos, que a minha apatia, se ela não tem um fundo biológico, ela pode ter um fundo emocional. Então eu preciso identificar em mim nos dias de profunda apatia, por que, de onde está vindo? Por quê? Por qual motivo? Não é mesmo? E aí, então, investigando, compreendendo, tocando, chegando, eu vou então fazendo um jogo reverso, né? Bom, se eu tenho hoje todos os motivos para viver uma vida profundamente apática, é hoje que eu vou fazer a diferença. Então, é hoje que eu vou virar o jogo. Por quê? Porque eu compreendo de onde essa apatia vem. E uma vez que eu tenho essa compreensão, naturalmente eu tenho condições de responder com muito mais clareza e com muito mais responsabilidade. Certo? Meninas, não sei se ficou claro, espero que sim, espero que todas tenham gostado, mas agora eu gostaria de abrir um pouquinho para que a gente tivesse um tempinho um pouco maior para conversar. Meninas, obrigado pela presença, Deus lhes pague, tenham um final de noite abençoado, de bastante descanso. Aquelas que têm ali um feriado prolongado, aproveitem para descansar, para acessarem a consciência, para descobrirem o sentido por trás de tudo que acontece, né? E vamos para frente, vamos seguir adiante, vamos que vamos, força e coragem, não desanimem, estamos juntas, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus e Nossa Senhora, até mais.